paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Passando aqui mais uma vez para deixar um assunto aqui importante, né? Onde os irmãos estão com alguma dúvida, alguns já me perguntaram alguma coisa, né? E quero deixar esse assunto aqui para cada um dos meus irmãos, mas compartilhe esse vídeo, dê seu like, né? E o assunto é um pouco importante, muitas pessoas têm ensinado isso errado, têm dado um nó na cabeça das pessoas. Vou tentar ser breve, né? E essa palavra está em Deuteronômio, capítulo 24, vou ler só essa parte assim. Preparai um documento de divórcio. Em Mateus 19, 7 diz: Replicares, pois, porque mandou então Moisés da carta de divórcio. Aqui vemos os fariseus questionando a Jesus justamente esse problema. Isso aqui de Moisés aconteceu muitos anos atrás. E essa aqui de Jesus aconteceu há 2.000 anos atrás. Então vemos pessoas uns questionando, dizendo que não precisa se casar no cartório, não precisa disso, na Bíblia não tem nada disso. E eu vejo a falta de sabedoria de homens que estão na frente da obra, de pessoas que não estão buscando a palavra. No meu caso, sou um homem praticamente leigo, não tenho muito leitura, mas graças a Deus o Espírito Santo tem trazido isso para nós. Então, se tem carta de divórcio, então tinha uma carta de casamento. Então, as pessoas, para não casar, não viver legalizado pelo Senhor, né, vivendo de acordo com o que o Senhor pediu, muitos têm arrumado esse pretexto para não casar, e outros que estão ensinando, dizendo que não precisa disso, não precisa daquilo, mas lá atrás tinha carta de divórcio. Então, para querer o divórcio, muitos vão em busca disso. Muito usa essa palavra, mas para usar a palavra para estar reto perante o Senhor, eles procuram logo na Bíblia. Cadê a Bíblia? Não fala disso. No passado, todo mundo comia. Não era essa comida de hoje, mas todo mundo comia. No passado tinha a palavra. Não era a Bíblia em papel. O Senhor deu a lei, mas tinha a lei. Era em pedra, mas tinha a lei. No passado não tinha a Bíblia, mas tinha a palavra em pergaminho, né? Então, a geração vão mudando, as coisas vão ficando mais modernas, né? Então, mas a lei é a mesma, as coisas é as mesmas, o princípio de Deus é o mesmo. Deus não mudou, ele ainda é o mesmo. No passado não tinha esses papel, mas tinha o estabelecimento de Deus. Então, sim, irmão, precisamos casar. E muitas pessoas têm me questionado, outros saíram da igreja por causa disso, que eu falei que precisava. Eu digo com experiência, irmão. Eu vivi junto antes de aceitar Jesus e no começo da minha fé, e o Senhor me mostrou. Então, por isso que eu falo isso, porque o Senhor mostrou como estava o meu caminho. O Senhor me mostrou como estava andando. E sim, irmão, e fornicação abre porta para demônios. Então, muitos querem achar uma porta para o divórcio. Muitos querem ter uma importância, um documento para divórcio, mas não querem um documento para o casamento. Então, sim, irmão, busque a palavra, busque a revelação, não devido a esse tipo de pessoas, vá de acordo com o que a palavra nos diz. No passado tinha os sacerdotes, tinha ancião, tinha aquelas pessoas que é levantado numa tribo, levantado numa cidade, levantado num clã, seja lá o que for, tinha um maioral, tinha aquela pessoa mais velha que fazia tudo isso, né? Então, no passado não tinha uns prédios como tem hoje, mas tinha os magistrados. Como é que nós sabemos da palavra de Deus? Porque tinha os escribas, tinha aquelas pessoas para ensinar. Como é que nós sabemos de algumas coisas? Porque tinha coisas em pedras, neiforme, em outras coisas também, escrita. Tinha os escribas para escrever. Como é que nós sabemos todo esse relato? Porque tinha, só que foi mudando as estações, os tempos. Algo foi antes, só era o papel, não tinha uma rede social, não tinha algo disso aqui. E agora tem, mas as coisas lá não deixou de ser as mesmas, né? Então, sim, irmão, busque o Senhor. Se você ainda não é casado, busque se casar.
Se você, principalmente se você serve o Senhor, feche todas as brechas e que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Fique na paz, não deixe o inimigo roubar isso de você, né? E sim, precisamos de um documento, né? É, então você quer servir o Senhor, feche todas as brechas para que o inimigo não venha entrar. Então, assim como lá atrás tinha é, um registro, também agora tem. Paulo até diz que o homem está ligado pela mulher, como diz a lei. E como é que a lei mostrava? Por isso que os fariseus foram até Jesus, né? Moisés diz que a gente é carta de divórcio. Então, se tem carta de divórcio, tem que ter carta de casamento. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente meus irmãos. Amém.